Meus amados, a palavra de Deus que nós vamos compartilhar nesta noite, nós temos falado sobre uma série de mensagens. Você se lembra? Qual tem sido o nosso tema aqui? Quem se lembra? Você decide. Muitas vezes, irmãos e irmãs, nós podemos sim, Deus nos permite a tomada de algumas decisões. Você sabia? Você escolhe muitas coisas no seu dia a dia. Há coisas que Deus faz por você, escolhe por você, e você não tem muita opção. Mas há coisas que Deus permite que nós façamos e que nós escolhamos, e portanto a gente vai fazendo nossas escolhas. A Bíblia inclusive nos diz que há caminhos que ao homem parece ser bom, não é isso? Mas o fim não é o melhor. Então nem sempre nossas escolhas elas vão dar em caminhos que vão agradar a Deus e que vão trazer algum benefício para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas o fato é que nós sim podemos tomar algumas decisões. E nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas decisões, porque nossas decisões podem influenciar, né, a nossa vida, podem definir inclusive algum dos nossos destinos. Não estamos falando de salvação no que diz respeito à nossa vida eterna, porque esta está garantida em Jesus na cruz do Calvário. Mas as decisões que nós tomamos podem influenciar diretamente na qualidade de vida ou como você vai passar esse tempo que o Senhor determinou para você aqui na terra. Então nós precisamos sim tomar decisões que venham agradar a Deus, que venham ser decisões que venham glorificar o nome do Senhor, mas também que venham promover o bem-estar da igreja, que venham promover o crescimento da igreja, a edificação da igreja, pois também para isso nós fomos criados. Pois bem, nós hoje vamos falar sobre decidir entregar. Entregar é algo difícil para nós muitas vezes, porque quando nós falamos de entrega, nós falamos de decidir colocar tudo nas mãos do Senhor. Quando a gente canta sobre entrega, quando a gente fala sobre entrega, estamos falando de entregar principalmente o nosso coração, não é? Essa imagem que você está vendo no telão retrata bem isso, né? Uma chave na mão e o lugar de colocar a chave exatamente no peito, e a palavra do Senhor fala assim, ó, filho meu, dá-me o teu coração. Então o que mais nós precisamos entregar para Deus é o nosso coração, e não estamos falando do seu músculo cardíaco, não, estamos falando de entregar o quê? A sua vida, suas emoções, o seu intelecto, a sua razão, entregar tudo que você é, isto é, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. E a palavra de Deus, no texto de Mateus 11, de 28 a 30, vai falar Jesus algo muito importante. Diz assim a palavra, disse Jesus, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo de Jesus é suave e o fardo dele é leve. Meus irmãos e irmãs, muitos crentes hoje carregam fardos pesados. Muitos crentes hoje estão sob um jugo pesado, talvez escravizados por alguma situação, escravizados por lembranças do passado, escravizados por falta de perdão, escravizados talvez por aquelas mágoas, ressentimentos, por aquela raiz de amargura que uma vez brotando vai destruir aí a sua vida. Muitos de nós estão presos ao passado, pensando que se eu tivesse tomado decisões diferentes, então hoje a minha vida seria outra. Mas o que nós precisamos é nos despir do velho homem, nos despir da velha natureza corrupta e pecaminosa, para olharmos firmemente para o autor e consumador da fé, que é Jesus, e então passarmos a viver para Ele, porque é por Ele, para Ele e através dele que são todas as coisas.
Então, quando nós entendemos que a nossa vida pertence ao Senhor, quando nós temos esse sentimento de pertencimento, isto é, quando nós temos o sentimento de que Deus é o nosso dono, então tudo fica mais fácil, porque o nosso Deus, Ele cuida da sua criação, e mais ainda, Ele cuida muito mais dos filhos, porque nós já não somos tão somente criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, e como filhos, o nosso Pai, Ele cuida de nós. Então nesta passagem, é um convite de Jesus, para que possamos ir a Ele. Muitas vezes nós queremos ser abençoados, mas queremos que Jesus venha até nós, queremos ficar parados no mesmo lugar, e chamar Jesus, para que Ele venha, e que Ele faça alguma coisa, quando na verdade, Jesus chamou: vinde, venham a mim. Eu preciso tomar a decisão de ir até Jesus, eu preciso tomar a decisão de clamar, de pedir, de suplicar a graça dEle na minha vida. E por vezes o que nós observamos é que nós não queremos fazer isso, nós queremos ficar na nossa zona de conforto e aguardar para ver se Jesus vai fazer alguma coisa. E quando as coisas não acontecem da nossa maneira, a gente então começa a murmurar, reclamar, fazemos igual aquele povo de Israel lá no deserto, um povo que Deus fez tanto por eles, mas um povo que fazia coisa errada o tempo todo, um povo que desagradava a Deus e quebrava os pactos o tempo todo. Então observe que Jesus, Ele faz esse convite e diz: olha, eu vou dar descanso para vocês, vocês vão encontrar descanso para a alma de vocês, vamos ter alívio para as nossas lutas. Se você for até Jesus, você alcançará descanso para a sua alma. Mas como assim, pastor, descanso para a minha alma? Você vai encontrar uma coisa que o mundo todo procura, chamada paz. O mundo procura paz, mas o mundo não conhece a paz, porque a paz verdadeira, só quem conhece, sou eu e você, que teme e que serve ao Senhor Jesus. Nós conhecemos, por quê? Porque esta paz Jesus deixou para nós, essa paz que excede o nosso entendimento, essa paz que o mundo não consegue explicar, que maneira, o que acontece quando nós vivemos essa paz interior. Mas nós precisamos entender que Deus é que promove isso no nosso coração, e é por isso que Jesus nos convida: dá-me o controle da sua vida, me dá a chave da sua vida, me dá o controle da sua existência. E nós muitas vezes, irmãos, queremos ficar no controle, não é verdade? Existe um filme, eu não lembro agora o nome dele, eu acho que tem a ver com controle remoto, mas não lembro o nome, mas que o cidadão consegue voltar, se fosse possível isso, né? Ele consegue voltar no tempo, ou adiantar o tempo, né? E passar as fases. Talvez você já tenha visto, já passou na televisão várias vezes. Mas o que... Não, não é esse não, é um outro. Clique, né? Isso aí, clique. Isso mesmo. E ali naquele filme, a pessoa, o cidadão consegue avançar, e depois que ele percebe que ao avançar tanto, ele perdeu muita coisa da sua vida, ele perdeu a criação dos seus filhos, ele perdeu muita coisa. E muitas vezes nós estamos assim, nós queremos falar: Senhor, que avance logo, que passe logo essas fases. A gente, por exemplo, quando tem filho pequeno, a gente fica orando a Deus e pedindo para ele poder andar. Quando começa a andar, você fala: Senhor, que ele fique mais calminho sentado no banco. Não é assim? A gente espera com ansiedade os filhos falarem a primeira palavra, mas depois, quando consegue desenrolar e falar muito, você fala: fica quieto, menino. Não é assim que a gente faz? Porque é assim que nós somos. Sabe, nós somos por natureza desse jeito. Isto é, que jeito, pastor? O jeito que nós queremos sempre as coisas do nosso jeito. Pode parecer redundante, mas é isto mesmo. Nós queremos que o mundo gire ao nosso redor. Imagina se isso pudesse acontecer. Mas o Senhor Jesus, Ele não é completa nesse texto: olha, aprendam de mim, ou seja, observe o que eu faço, vivam o que eu faço, façam como eu faço. Porque se você e eu, se nós fizermos como Jesus, a vida ficará muito mais fácil. Não quer dizer que não vai ter problema, mas quer dizer que você vai ter um Deus
que vai agir no momento de dor, vai dar alívio, que vai agir nos momentos de tristeza, trazendo alegria, que vai agir nos momentos difíceis, trazendo paz. É esse Deus que nós servimos. Então a vitória que nós acabamos de cantar é uma vitória produzida por Jesus na cruz do Calvário. Esta vitória já está garantida. E qual é a vitória? A vitória que vence o mundo é a nossa fé, diz a palavra. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E nós precisamos sim exercitar a nossa fé. Mas algumas coisas, meus irmãos e irmãs, vão tentar nos impedir, sabe? Algumas coisas vão tentar nos impedir de realmente entregar o controle da nossa vida nas mãos do Senhor. Muitas coisas vão tentar aí atrapalhar você. Muitas coisas vão tentar nos impedir de realmente dedicar todo o nosso ser ao Senhor. Pois bem, nós precisamos ver que coisas são essas. O que será que nos leva a procrastinar, a entregar os nossos problemas a Deus e demorar a render a nossa vida para Ele? A gente quer que Ele resolva os problemas, mas não queremos render a nossa vida aos pés dEle. Queremos um Deus que esteja com a bandeja preparada, com tudo aquilo que a gente tem de bom e gostaria de ter de bom, e que no momento que nós acenássemos para Ele, Ele viesse para nos servir. Só que não é assim que acontece, as coisas não funcionam desta forma. E eu gostaria de ver com você nesta noite, meu irmão e minha irmã, algumas dessas barreiras que talvez sejam um impedimento na minha vida ou na sua vida, para que realmente nós entreguemos tudo nas mãos do nosso Pai. Vamos ver? A primeira barreira que você pode observar é a barreira do orgulho. O meu orgulho, o seu orgulho. E não estou falando daquele orgulho benéfico, você fala assim, olha, eu me orgulho de ter um filho desse jeito, eu me orgulho de ter passado naquele vestibular, esse orgulho de prazer, de contentamento, não, eu estou falando daquele orgulho de prepotência, de arrogância, de achar que não depende de ninguém, de achar que você se basta. Muitas vezes, irmãos, esse orgulho faz com que nós realmente deixemos de observar as coisas que Deus tem feito na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 18:12: a pessoa orgulhosa está a caminho da desgraça, mas a humilde é respeitada. Precisamos sim ter a humildade no nosso coração. A Bíblia nos diz que o Senhor, Ele resiste aos soberbos, mas Ele dá graça para os humildes. Então precisamos sim nos humilhar mediante a potente mão de Deus, porque Ele no tempo dEle irá nos exaltar. Então, meus irmãos e irmãs, o orgulhoso, ele vai acreditar que ele não precisa de ninguém, que ele não precisa de ajuda, que não precisa depender de Deus. Uma pessoa orgulhosa jamais vai achar que depende de Deus, não é verdade? É interessante isso, você vai observar isso muito claramente na figura daquele Naamã. Você se lembra dele? Naamã era uma pessoa orgulhosa, e quando ele chegou diante lá da casa do profeta, da tenda lá do profeta, ele achou, ele vai vir aqui, ele vai me receber, ele vai fazer talvez uma mandinga aqui, e eu vou ser curado da minha lepra. E isso não acontece, não aconteceu. E ele ficou indignado, porque o orgulho dele achava que ele deveria ter um tratamento diferenciado. Você certamente já viu por aí, ou até mesmo nas redes sociais, ou televisão, pessoas que às vezes são paradas aí em blitz, por exemplo, e o orgulho não deixa se humilhar, e querem dar carteirada porque são alguma coisa, ou tem uma patente de alguma situação. Sabe, isso de nada adianta. Diante de Deus, irmãos, a nossa vida, diante de Deus, as nossas lamentações, os nossos questionamentos, diante do Senhor, aquilo que nós podemos apresentar é nada, nossa queixa é nada, sabe? Porque nós diante de Deus, nós estamos nus, nós estamos vistos por dentro e por fora pelo nosso Deus. Deus conhece a nossa vida, Ele conhece a nossa existência. No entanto, meus irmãos e irmãs, Deus nos ama tanto, que não permitirá que o orgulho continue nos separando dEle. Muitas vezes o orgulho tenta
nos fazer aí desacreditar em Deus, nos fazer achar que nós somos autossuficientes, mas o nosso Deus, por nos amar, Ele faz tudo para chamar a nossa atenção. E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, para a nossa necessidade de quebrar este jugo terrível do orgulho, e trocar esse jugo com Jesus, porque Jesus, o jugo dele era suave, era leve, era algo que você conseguiria levar, conseguiria carregar. Precisamos aprender com ele, precisamos viver com Jesus. Ele permite, meus irmãos e irmãs, algumas situações de conflito às vezes na nossa vida, sabe? De dor, com uma finalidade de quebrantar o nosso coração. Precisamos ter um coração quebrantado, porque muitas vezes, irmãos e irmãs, o nosso coração está altivo demais, orgulhoso demais, para poder reconhecer a graça de Deus na nossa vida. Que nesta noite você possa observar sim, que você depende de Deus, e pedir ao Senhor: Senhor, quebra a minha vida, Senhor, faz de novo, eu quero aprender a depender do Senhor na minha vida. Mas há uma segunda barreira, e esta segunda barreira se chama culpa. Quantas vezes nós carregamos culpa no nosso coração? A barreira da culpa muitas vezes é um impedimento também de nós buscarmos ao Senhor, de nós entregarmos a Deus a nossa vida. Ficamos envergonhados demais para poder realmente entregar alguma coisa para o Senhor. Observe que a culpa nos impede de pedir ajuda, ficamos envergonhados e não temos ânimo. Quando você erra com alguém, por exemplo, aquelas pessoas que têm consciência de erro, de pecados, né? A gente fica meio que envergonhados. A Bíblia diz que o pecado precisa nos fazer corar de vergonha. Sabia disso? Mas tem muita gente que o pecado já não faz nada, não faz nem cócega mais. Ninguém mais fica corado de vergonha quando erra diante de Deus ou diante dos irmãos. Precisamos sim entender que o pecado precisa nos fazer sentir até envergonhados, mas não podemos deixar que esta culpa roube a nossa alegria, que esta culpa roube a nossa vontade de entregar a nossa vida ao Senhor. Achar que Deus não vai me ouvir porque eu cometi algum pecado, achar que Deus não está se importando comigo porque eu sou reincidente várias vezes. O Salmo 40, verso 12 nos diz: porque os problemas que enfrento são grandes demais, meus pecados me atrapalham a visão, são muitos, mais que os fios de cabelo da minha cabeça, por causa deles me sinto fraco e desanimado. Às vezes, meus irmãos, estamos fracos e desanimados, não temos forças, porque a culpa é tão grande que a pessoa não tem coragem. Mas nós precisamos entender que o Senhor não está buscando pessoas perfeitas, o Senhor está aperfeiçoando pessoas caídas. O Senhor tem feito isso lá desde o Éden, aperfeiçoando a sua criação caída, regenerando, salvando, dando graça, trazendo alegria no coração e mais, nos transformando para o grande dia do encontro com Ele nos ares. Uma pessoa, um crente, precisa desenvolver a sua salvação. A palavra de Deus nos manda desenvolver a nossa salvação. E como, pastor, eu posso fazer isso? Buscando ao Senhor enquanto você pode achar, invocando o nome do Senhor enquanto Ele está perto. Lá em 1 João 1,9 nos diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo. Para quê? Para perdoar os nossos pecados e para nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos e irmãs, precisamos enfrentar esse sentimento de culpa que às vezes está no nosso coração. Eu não tive condição de pedir perdão para aquela pessoa, não deu tempo. Eu não tive condição de visitar o fulano, Deus levou antes. Isso traz uma culpa no meu coração. Eu podia ter feito daquela forma, eu podia ter feito diferente. De nada adianta, meu irmão e minha irmã. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos nos arrepender no presente, para que Deus determine o nosso futuro com Ele.
É isso que nós precisamos fazer, deixar a culpa para trás, porque a culpa pode ser sim um impedimento para que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Lá em Salmo 32:5, nos mostra também que o salmista diz assim: olha, então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O Senhor está pronto para perdoar a culpa do nosso pecado. Então, por que nós ainda teimamos em levar culpa sobre a nossa vida? Precisamos deixar tudo isso na cruz do Calvário. Precisamos deixar tudo isso nas mãos do Senhor e tirar a culpa do nosso coração, para que então possamos prosseguir. Porque a culpa, ela nos trava, ela nos paralisa e muitas vezes nos impede então de nós entregarmos a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas há uma terceira barreira importante também que nós precisamos pensar, é a barreira do medo. Meus irmãos, essa barreira é muito difícil de ser transposta, muito difícil. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em 1 João que o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor, porque Deus é amor. Então nós precisamos observar que quando estamos com medo, a gente não consegue avançar no que diz respeito a ter a coragem, porque o inverso da coragem é o medo. A coragem para vencer os obstáculos, a coragem para encarar os desafios, a coragem para fazer a vontade do Senhor, a coragem para pregar o Evangelho, às vezes em lugares difíceis. Muitas vezes estamos com medo do que nós teremos que abrir mão. Não, isso aqui é importante demais para mim. Se eu entregar, eu vou entregar, mas não vou entregar tudo. Vou entregar uma parte da minha vida. Às vezes, meus irmãos e irmãs, a gente até quer entregar alguma coisa, mas estamos querendo reter alguma coisa para nós. Você se lembra de Acã? O pecado de Acã foi que ele começou a reter coisas que não lhe pertenciam, sabe? Começou a tirar daquilo que não era dele. E muitas vezes nós não entregamos totalmente a nossa vida nas mãos do Senhor e queremos que o Senhor faça a nossa vontade. Só com uma entrega total, só com uma renúncia total da nossa vida é que vamos poder realmente dedicar ao Senhor tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós somos. Muitos irmãos e irmãs vão evitar abrir mão, sabe, dos seus maus hábitos. Muitos vão evitar mergulhar aí um compromisso real com o Senhor. Muitos vão evitar pagar o preço aí por decisões como essa, de dedicar integralmente a vida ao Senhor. Pastor, mas tem que pagar algum preço? Tem, com certeza. Sabe, você não precisa pagar preço pela salvação, porque Jesus já pagou na cruz do Calvário. Mas aqui na terra, nós sim abrimos mão de muita coisa. Você poderia estar agora na sua casa, talvez num restaurante com a sua família, talvez lá assistindo um bom filme com a sua família, mas você está aqui com o compromisso de adorar, de bendizer ao Senhor. E isso também é um negar-se a si mesmo. Então essa renúncia, esse negar-se a si mesmo, tem a ver sim com nós entregarmos nas mãos do Senhor a nossa vida. Muitos temem que se entregarem o controle da vida, para Deus, terão de abandonar aí muitas coisas, abandonar pessoas, mas não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de dedicar a sua vida, o cuidado da sua vida, a direção da sua vida. Falar: Senhor, dirige os meus passos. Senhor, dirige a minha vida. Senhor, dirige a minha família. Senhor, seja o centro da minha casa. Seja o centro, Deus, lá no meu trabalho. Entregue tudo isso nas mãos do Senhor, porque você vai ver que você vai realmente lançar fora o medo, para que este medo não te paralise também. Em Cristo, meu irmão e minha irmã, você foi chamado para a liberdade. Porém, entenda que essa liberdade não é para você dar lugar ao pecado, sabe? Essa liberdade é escolher quem nos controla. Você tem direito de escolher quem vai te controlar. E quem deve te controlar? Jesus, o Espírito Santo do Senhor. Ele dirige o nosso destino, Ele deve controlar as nossas ações. Para isso eu preciso pensar nas coisas que são do alto, eu preciso entregar a minha vida a esse Redentor, porque o nosso Redentor, Ele vive.
João 8, 32 e 36 nos diz assim: por isso, escolha ser controlado por Jesus, que é a verdade que liberta. E você não precisará ter medo das decisões que vai tomar. Olha o que diz a palavra: e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. E o outro texto: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Meus irmãos, é assim: liberdade, sabe, para servir a Deus. A Bíblia nos diz que nós somos libertos sendo escravos, para sermos escravos do Senhor Jesus. Hoje somos servos do Senhor, servos por prazer de servir a esse Deus. Mas ainda tem mais uma barreira para a gente poder compartilhar: a barreira da nossa preocupação. Nós somos preocupados por natureza com tudo, não é verdade? Você se lembra de Marta e Maria? Estavam lá e Jesus falou: Marta, Marta, por que você anda tão preocupada, tão agitada aí de um lado para o outro? Ela não estava fazendo nada de errado. Marta não estava pecando, não, ela só queria servir, ela só queria agradar a Jesus, mas a modo dela agradar, ela limpando casa, varrendo, fazendo coisa, naquela agitação. E aí ela ficou preocupada e chateada e irada, porque a irmã não ajudava. E Jesus: olha, Marta, você está tão preocupada com essas coisas, isso nada é importante. Olha, sua irmã escolheu a melhor parte, eu não vou tirar isso dela não, deixa ela ali. Ela escolheu a melhor parte, que é me ouvir, que é estar aos meus pés. Meus irmãos e irmãs, o que você tem escolhido? O que você tem escolhido? Muitas vezes a gente não consegue manter a nossa decisão. Temos a preocupação: será que eu vou conseguir terminar? Será que vai dar certo? Ah, Senhor, o que eu vou fazer amanhã? Senhor, é o leite. Ah, Senhor, é o pão de cada dia. Ah, Senhor, é o trabalho. Ah, Senhor, é o desemprego. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual tem sido as suas preocupações neste tempo, mas às vezes as nossas preocupações nos impedem de entregar verdadeiramente o cuidado da nossa vida na mão do Senhor. Ah, Senhor, será? Ah, Senhor, eu vou lá fazer a tua obra, mas e aí, Senhor, e o meu sustento? Você se lembra o que Jesus falou para os seus apóstolos? Os seus apóstolos também estavam preocupados, porque eles largaram os seus trabalhos, largaram as redes. O outro largou a coletoria, né, de impostos, o outro deixou a família, o outro que era pescador, largaram o seu trabalho, sabe, para seguir a Jesus. E um dado momento, é claro, bateu aquela preocupação natural no coração daqueles homens: mas e agora? Como é que eu vou comprar roupa? Agora como é que eu vou comprar uma sandália nova? Agora como é que eu vou sobreviver? Como é que eu vou me sustentar? E aí Jesus falou o que para eles? Não andeis ansiosos por coisa alguma, isto é, não andeis preocupados, entrega nas mãos de Deus, sabe, creia na provisão do Senhor, creia que Deus no momento certo vai realmente fazer com você o que diz a palavra: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência a mendigar o pão. Ah, meu irmão e minha irmã, se nós entregarmos nas mãos do Senhor, realmente as preocupações vão embora. Muitos não entregam o controle da sua vida a Deus, porque se preocupa se vão conseguir manter a decisão que tomaram ou não. Fazemos muitas promessas para Deus, mas nem sempre cumprimos nossas promessas. Então precisamos realmente colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Às vezes a pessoa começa a ficar preocupada com todos os desdobramentos da sua entrega. Ah, agora eu vou entregar minha vida para Jesus, mas e depois? Deixa o depois para Jesus. Salomão disse assim: ó, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E a última barreira, meu irmão e minha irmã, é a barreira da dúvida. Muita dúvida no nosso coração, não é? Barreira da dúvida também pode impedir a gente, sabia? Nossa fé parece muito pequena. Ah, Senhor, será, Deus? Será que se eu entregar realmente isso vai acontecer? Será que se eu entregar de verdade o Senhor vai sustentar? Será que se eu entregar de verdade meu filho vai ser protegido? Será que se eu entregar de verdade minha família vai ser abençoada? As dúvidas vão surgindo no nosso coração. Ah, meus irmãos e irmãs, precisamos nos lembrar o que Tiago disse na sua palavra,
que aquele que duvida é semelhante o quê? A onda do mar, não é isso? Que o vento leva para onde quer. Não podemos duvidar, meus irmãos e irmãs. Muitas pessoas duvidam da sua própria restauração e cura. Eu já fui restaurado, será que eu fui mesmo? Será que eu sou crente? Às vezes a gente pergunta para alguém assim, você tem certeza da sua salvação? E ao invés de dar aquela resposta firme, a pessoa fala assim, eu acredito, eu acho que sim, não é? Eu acho que sim, sabe? Isso não é certeza, isso não é fé. Nós precisamos ter convicção mesmo. Mas pastor, como é que eu posso ter essa convicção? A Bíblia fala, o Espírito de Deus testifica com o meu espírito, me garantindo que eu sou filho ou filha de Deus. Logo, se você é filho, se você é filha, você é herdeiro da promessa. Então você é salvo em Jesus. Então nossa fé precisa estar firmada no Senhor, em Cristo Jesus. Será que realmente você é restaurado? Será que realmente seria ajudado? Será? Olha a dúvida. Nós colocamos muitas dúvidas em tudo. E isso às vezes nos impede de realizar alguma coisa. Nos impede de entregar a nossa vida nas mãos do Senhor. Mas pastor, você só falou coisa negativa hoje, hein? Então vamos falar a positiva, né? Vamos falar também a coisa boa, tá certo? É importante você saber que nós não podemos permitir que essas barreiras nos impeçam. Olha bem, não permita que essas barreiras te impeçam de você entregar o controle da sua vida nas mãos do Senhor. Para alcançar a cura espiritual, através da decisão de entrega. Observe, primeiro, aceite a palavra de Deus como seu padrão para viver. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então Deus diz nas suas Escrituras que ela é o padrão para nós. O padrão da nossa vida é o Senhor através da palavra. Então aceite a palavra de Deus. Quer realmente entregar tudo? Quer alcançar a cura através de uma entrega total? Precisamos aceitar que a palavra de Deus é de verdade, a nossa única regra, infalível, inerrante, de fé e prática. Tenha a palavra de Deus na sua vida, meu irmão, minha irmã. Siga esta palavra, viva através desta palavra. Mas também aceite a vontade de Deus como seu estilo de vida. O apóstolo Paulo chegou a dizer, agora já não sou eu quem vive, mas quem vive nele? Cristo vivia nele. Então era um estilo de vida, agora mudou a vida dele. Aceite a vontade de Deus. Olha o que disse Romanos 12, 1 e 2. Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que vocês ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem aos padrões ou ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos e irmãs, eu não sei se você tem sido transformado pelo mundo ou se você tem influenciado o mundo. A igreja do século 21 precisa influenciar o mundo que nós vivemos. A Europa está precisando ser recristianizada já há muito tempo. No Brasil, muitas igrejas estão fechando suas portas, porque simplesmente os crentes já não querem mais pagar o preço de servir ao Senhor. É preciso aceitar que a vontade de Deus seja de verdade o nosso estilo de vida, passar a viver o que Deus quer que vivamos. E aí, nós precisamos sempre pensar, se o que eu estou fazendo, falando, vestindo, se os lugares que eu estou frequentando, se tudo isso tem agradado ao meu Deus, porque nós precisamos viver para agradar a Deus. E se a minha vida em algum momento não tem agradado a Deus, algo está errado na minha vida, e nós precisamos sim pedir a Deus para virar essa chave na nossa vida, para nos transformar, para que nós possamos realmente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Mas por último,
nós precisamos também aceitar o poder de Deus como sendo força para nós. O poder de Deus é força para nós. Filipenses 4,13 nos diz o quê? Tudo posso. Pastor, posso tudo. Pode pecar? Não. Tudo, vírgula, né? É tudo para agradar a Deus, é tudo no Senhor, é tudo que vem a glorificar o nome dEle. Não é tudo que não presta. Você pode tudo sim, porque você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. E esta é a chave que faz toda a diferença. Ah, meu irmão e minha irmã, isso significa que em Jesus você pode vencer os maus hábitos, sabe? Você pode resolver os seus problemas de relacionamento, você pode experimentar a reconciliação, você pode encontrar consolo, você pode encontrar abrigo, alento. É no Senhor que você encontra essas coisas, porque é isso que Ele faz, Ele nos fortalece. Então aceite o poder de Deus como força para a sua vida. A palavra de Deus nos diz que quando nós alegramos o Senhor, a alegria dele então é a nossa força. Então alegre o coração de Deus, alegre o Espírito Santo de Deus com a sua vida, e Ele irá fortalecer você. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu não sei se você está preparado para fazer uma entrega total ao Senhor. Talvez você já tenha crido em Jesus há tanto tempo, mas ainda não entregou todo o cuidado da sua vida nas mãos do Senhor. Talvez você já tenha realmente visto muita coisa Deus fazendo na sua vida, mas talvez ainda não houve aquela entrega total, aquela entrega, aquela renúncia total. E o pessoal do nosso louvor, eles vão cantar mais uma canção. Eu queria que enquanto eles cantam esta canção, você pudesse orar ao Senhor. Você pode até cantar com eles, é claro, mas que você pudesse estar em oração, pensando, será que você também não tem tido alguma dessas barreiras que nós falamos aqui? Será que essas barreiras não têm impedido você de realmente ser abençoado, de entregar a sua vida realmente aos pés do Senhor? Enquanto nós cantamos essa canção, aproveite esse tempo para você meditar no que foi dito, para você refletir se você realmente já entregou todo o cuidado da sua vida nas mãos do Senhor.